Ok, vida de oração. Muito bem. Então, temos orações, né, como o Pai Nosso, que geralmente são orações mais simples, que você pode fazer ao longo do dia, mas tem, né, um sentido. E existe uma relação com Deus quando eu oro a Deus. Não são meras palavras. Tá? E assim, com todas as orações, tá? Todas elas, tentando aproximar de Deus. E tentando então contribuir para a minha santificação, que significa a minha transformação, a minha conformação com Cristo. Como que a oração vai produzir isso? Bom, cada oração aqui, ela vai de alguma maneira me ajudar nesse processo. Vamos falar logo da meditação, que é importante, né? Mas assim, tem várias maneiras de fazer uma meditação. Tá? Então, eu queria te explicar isso. Eu posso fazer a meditação de uma maneira muito simples. O que a gente chama de meditação no movimento? Oração mental. Então, posso fazer oração mental, posso falar de meditação. O nome meditação, ele faz referência ao método discursivo afetivo. Eu vou explicar já o que significa. Mas você pode chamar de qualquer outra coisa. A minha oração da manhã, e de repente a minha oração da manhã é a minha meditação, vou chamar de meditação, mas é oração mental, esse é o ponto. Que seja uma oração mental. Então ela não é vocal, ela tem uma duração no tempo de acordo com as minhas possibilidades e necessidades, as duas coisas. Então pode durar 10 minutos, pode durar 20 minutos, pode durar 1 hora, o que for. Mas é um momento de oração mental. Se é uma iniciativa de Deus, então significa que Ele que vem ao meu encontro, que Ele que se coloca neste. Mas eu preciso também fazer alguns atos que me ajudem, de alguma maneira, a colaborar com essa graça de Deus que me eleva e que me coloca na presença dEle, para que então Ele possa derramar outras graças sobre mim, mas principalmente aquelas que me transformam, aquelas que me conformam com Cristo. Uma oração verdadeira, ela produz um fruto em mim de conversão, de transformação, de santificação. Não necessariamente perceptível. Tá? E a oração, ela toca, digamos que, vários aspectos da minha pessoa. Quando eu explicar mais na frente a maneira de fazer, vai dando para entender, tá? Porque vai tocar minha inteligência, vai tocar minha vontade, vai tocar os meus afetos, minha memória, minha imaginação. A oração precisa que na oração a pessoa precisa estar toda na oração. Todos os recursos que eu tenho, eu preciso colocar aí, para que estando por inteiro, Deus possa mais facilmente também derramar mais graças e produzir esse fruto que Ele quer produzir na minha alma. Quando eu começo a fazer uma oração, eu posso até ter uma intenção concreta de transformação, de conversão. Tipo, vou pedir a Deus nessa oração que Ele me ajude a ter um coração mais manso. Senhor, faz meu coração como ter um coração manso. Você pode pedir isso ao longo de toda a oração. Mas também é bom pedir a Deus que Ele lhe conceda ir descobrindo o que Ele tem no coração, o que Ele quer fazer em você. Porque é importante que, ao saber que existe uma necessidade, eu não me feche a algo que Deus quer fazer em mim, diferente daquilo que eu pretendo. Mas na medida que existe intimidade, é claro, o Senhor também me concede ir descobrindo o que Ele quer me oferecer, para que eu peça junto com Ele, e esse já é uma transformação. Porque já existe de alguma maneira uma conformação, uma comunhão, a ponto de eu conseguir ir sabendo, sentindo com Ele o que Ele quer a respeito disso. Tá? Então, uma maneira simples de fazer uma oração, que pode ser uma primeira maneira de fazer essa oração mental do dia, é através de uma leitura evangélica refletida, meditada. É uma coisa simples que você pode fazer. Por exemplo, não sei, leio 5 minutos do Evangelho, eu pego um capítulo, ou pego a passagem do dia. Eu gosto de pegar a passagem do dia diário para comunicativo, ver aqui a liturgia diária, aí pego o Evangelho, então lê aqueles versículos e depois tenta entender, tenta meditar. Às vezes no aplicativo tem inclusive uma meditação, uma reflexão, você pode ler a reflexão para tentar entender, e de repente, naquele momento, você
depois tentar entender, pergunta ao Senhor o que Ele quer para você a partir daquela... Tem a ver com o Lexo comigo? Aqui é uma Lexo mais simples, digamos. Vou chegar na Lexo, tá? Mas aqui é uma coisinha mais simples ainda da Lexo, tá? Então, de fato, posso pegar aqui as perguntas da Lexo, na medida em que tem uma maior facilidade, para ir usando como um guia para esse diálogo ou para essa oração. Tá? Então, normalmente, você pode fazer as perguntas. O que quer dizer o texto? O que Deus quer dizer com esse texto? Ou melhor, o que significa para mim esse texto? E depois, o que Deus está querendo me dizer com esse texto? É uma maneira de fazer essa reflexão. Então, posso começar lendo, de repente tem um versículo, esse versículo me fala mais, de repente até porque me chamou a atenção um versículo que, sei lá, nunca tinha prestado atenção nele, e aí ele diz alguma coisa, nossa, que legal isso aqui, como é que Deus fala com Jesus Cristo dessa maneira, né, no batismo, ele vem esse meu filho muito amado, como terá sido essa voz de Deus que falava, né? E até a minha curiosidade pode me levar a fazer uma oração, como será a voz de Deus que fala da nuvem e ele, né? Nossa, nuvem, interessante porque Deus falava ao povo de Israel da nuvem, quando Moisés subiu o Monte Sinai, Deus estava na nuvem, então, sim, de repente são relações que vão criando. Vejam que é só um processo mental aqui, aparentemente, e que na reflexão vai me levando. Tem uma reflexão que de repente me toca mais o coração, e que daí eu começo a conversar com o Senhor a partir dessa reflexão. Né? Então, nossa, Deus que está na nuvem, né? Então é um Deus que está perto, mas um Deus que de repente é difícil escutar a voz dele, e eu normalmente preciso da luz de Deus, de ver essa luz, mas tem a nuvem que não me deixa ver a luz, e eu preciso de uma clareza de fé, que eu te peço que me ajude realmente a crer, e a crer que tu estás aí, mesmo que não te veja, e de repente, um diálogo sobre a fé, e pedir para Deus esse dom da fé, ajuda também isso, de ter uma súplica, a partir do momento que percebo que tem necessidade, então, Senhor, então me dá fé, eu preciso dessa fé, eu preciso desse dom, dessa graça, me ajuda com isso, tá? Então, posso levar minha oração por aí, talvez desenvolver um ponto, já ficar por aí. E no final da oração, depois falo do final da oração. Então, essa é uma maneira simples de fazer uma oração, por exemplo. Posso incrementar mais. Então, vamos pegar a Lexio. Então, a Lexio Divina, ela tem 4 passos. Tá? Leitura, reflexão, meditação e contemplação. São os 4 passos, tá? Então, a leitura atenta da palavra. Tá? Posso de repente meter mais um ponto, livro, tá? Depois, reflexão significa entender o texto e de repente fazer relação do texto com outras coisas que eu conheço e tentando talvez desentranhar mentalmente o texto para chegar a uma compreensão mais profunda. Terceiro, o diálogo. O diálogo vem da reflexão. Essa reflexão, de uma maneira, vai fomentando em mim o desejo de um diálogo, por uma necessidade que eu percebi, então eu vou falar com o Senhor sobre essa necessidade, por exemplo. E depois a contemplatio, a contemplação, que é um momento de silêncio, de pura escuta, para que o Senhor guie o diálogo, ou para que o Senhor fale, e para que eu possa escutar simplesmente. Eu sei que pode ser um momento angustiante de dizer, né, o que será que vai me falar, será que... É um momento de, tem que ser um momento de paz, de serenidade, para que o Senhor possa conduzi-lo como quiser. Tá? É alguma coisa que você pode fazer também na Eucarística. Me lembro que o Padre Javier nos comentava alguns exemplos de visitas eucarísticas fecundas, né, que ele comentava assim, é muito interessante. Ele dizia que quando você tem um problema, você tem uma dificuldade, você tem uma dúvida, uma coisa que você não encontra caminho, não tem solução e tal, vai no sacrário e diz ao nosso Senhor, Senhor, estou com esse problema, dificuldade, essa dúvida, assim. Então você me diz como eu resolvo isso, eu vou ficar aqui, até que você me diga. Vou ficar esperando aqui. E é impressionante, eles já fizeram isso e funciona. É uma maravilha. E funciona uma maravilha. E ele chegar aí e dizer, Senhor, se vira, vai, eu estou precisando, eu preciso, se eu estou interessado, então faz alguma coisa aí. Né? E é interessante como o Senhor
sabe, como vai com toda a delicadeza, conduzindo sua alma, e às vezes dá uma clareza sobre o que você precisa. Às vezes coisas profissionais que eu colocava aí, e de repente no final, olha, nossa, paz, era isso, era essa palavra, era essa luz. E às vezes, né, de não contemplar, tinham que ficar tranquilo aí e de repente saber acolher também o silêncio, se for o caso, que produzirá algum fruto da minha alma que não necessariamente eu percebo nesse momento, mas que eu acolho. Então, essa é a Lexia. Tá? Depois, se quiser, eu posso mandar um esquema com isso escrito também. Tá? Depois, um outro método, que a gente chama de discurso afetivo, né? De administração do discurso afetivo. Eu vou agora descrever uma série de passos para essa oração, e é uma série de coisas que acontecem dentro de nós durante essa oração, que vocês podem usar para qualquer tipo de oração. Mas é uma oração muito completa, no sentido que até complexa, pela variedade de faculdades que nós usamos nessa oração, mas que, né, se nunca fizeram a oração, não comecem fazendo o que eu vou dizer agora. Não façam um exercício mais difícil sem ter feito mais fácil antes. Né? Obrigado pela analogia, viu? Então, porque eles estão no esforço, alguém que começa direto, querendo a 7ª morada, sem passar pela 2ª, 3ª, 4ª, é muito frustrante, e tem uma hora que você fala, não consigo. Então, com o diretor espiritual, vamos vendo o que nós podemos fazer. Então, normalmente na discussão afetiva, você pode seguir vários passos, você pode também saltar alguns passos, enfim, tem os passos essenciais, depois chegou a eles, que são muito parecidos com os passos da Lexia Divina. Então, você pode começar a oração fazendo primeiro, pedindo luz ao Espírito Santo. Rezar o Veni Creator, o Vini Espírito Santo, o que for. Depois, atos de presença de Deus. Ir sobre a ideia de que Deus está presente. E não se trata de construir a ideia da presença de Deus, ou de construir com a minha mente a presença de Deus, mas de reconhecer a presença de Deus. Deus estava aí antes de eu chegasse. Quando estava ainda debaixo da figueira, eu te vi. Vamos falar para Filipe, né? Para Nicodemos. Né? Então, antes, Natanael. Então, antes, né, eu te vi ainda quando estava. Então, Deus está aí. Depois eu posso realizar outros atos, por exemplo, fé, esperança. Não ficou claro essa dúvida, sentir, porque a primeira você falou perceber, dar conta da presença de Deus. Deus está aí. Então, eu chego aí e Deus entende que não é a mesma coisa de eu estar como sou com vocês aqui. Meus sentidos me impõem a presença de vocês. Eu não tenho como discutir, mas com Deus não é. Eu preciso, interiormente, me dispor a perceber essa presença. Tá? Depois posso fazer atos das virtudes teologais, atos de fé. Senhor, eu creio em Ti, e desenvolver isso, né? Eu sei que Tu estás aqui, Tu me deste o dom da fé, e por isso sou capaz de perceber que os sinais no mundo, na história da salvação, creio especialmente que Tu és o Filho de Deus, vai desenvolvendo. Ato de esperança, espero em Ti, confio na Tua força, confio na Tua redenção, né, na ação da Tua graça em mim, né, desejo ardentemente um dia estar contigo na eternidade e agora me prepara para isso. Tá? Ato de amor, de caridade, né, Senhor, eu te amo, né, te amo com o mesmo amor que Tu fez por mim, porque Tu mesmo a vida do mundo. Tem que ser nessa hora? Como você quiser. Não, fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. É uma ordem lógica, porque na verdade uma leva a outra. Mas aqui a ordem é a docilidade ao Espírito Santo. Pode acontecer que você está lendo 30 passos da mesma oração e o Espírito Santo na segunda ou na terceira te fala para aí, você para aí. E não vai adiante. Quem manda tem que o Espírito Santo. Então comecei a fazer um ato de fé e levo 1 hora fazendo um ato de fé, louvado seja Deus. Tinha pensado em meditar sobre a cruz e tal, e quando falei com essa divina fé,
E era isso. E era hoje ficar aqui e nosso foi me conduzindo e me levando. Pronto, tranquilo. Santo Inácio fala de encontrar matéria e não ir adiante até esgotar a matéria. Tem 3 pontos na oração, que eu achei que são importantes. No primeiro, aquilo, sabe, produzir afetos, aquilo que eu sentia que era o Espírito Santo falando, então, tranquilo, aproveita, fica aí. Enquanto você está com a vela aberta e o vento soprando, aproveita, vai. Encontrar matéria e esgotar matéria. É uma dica, né? O que vem depois. Depois, pode fazer algum ato também de virtude, de humildade, depois se torna miséria, que de fato, se quiserem antes, pode fazer até uma outra coisa, que chama adições. As adições são reflexões muito simples sobre o que se vai fazer nesse momento. Os monges, né, os novos Legião de Cristo, fazem isso, né? Você pede luz ao Espírito Santo na capela e depois você caminha para o seu quarto ou para a sua cela. Enquanto você vai caminhando, você vai dizendo: Senhor, o que vou fazer agora? Vou fazer oração. Ok, oração significa um encontro contigo. Né? Mas quem é você? Não, você é Deus, eu sou o fim. Então, o que é oração? Diante de quem estou na presença? Quem sou eu diante de Deus? Essas perguntas simples são as adições preparatórias para tomar consciência daquilo que a gente vai fazer na oração, mas claro, já é a oração. Pode ser depois de pedir luz ao Espírito Santo. Desculpa, eu não queria atrapalhar as nossas boas. Depois dos atos das virtudes, posso pedir intercessão à Nossa Senhora, ajuda ela para a oração, posso pedir intercessão ao meu santo padroeiro, a qualquer santo de devoção, peço ajuda ao anjo da guarda, a quem vocês quiserem. Que todos os dias se consegue dar capela indo lá para o estão fazendo a cara, né? E estão fazendo as adições. Esperamos que sim. Mas já você resolveu fazer a capela e parece assim. Eles estão fazendo as adições. Esperamos que sim. Mas melhor não perguntar. Ok, e depois de pegar essa intercessão toda aí, já entra em matéria. E essa matéria pode ser tirada de qualquer fonte espiritual, pegada das escrituras, algum autor de livro espiritual, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, enfim, que ajudar vocês. Né? Para alguém que está começando uma leitura muito boa, aqui fala a leitura do Evangelho, mas também é muito interessante leitura espiritual em geral, com temas que me ajudem em algum campo da fé ou da vida espiritual que eu preciso mais. Uma recomendação que eu faço no início da vida espiritual é um livro chamado Meditações sobre a Fé. Para mim, sensacional, para explicar o que tem que ser a fé vivida a cada dia. Muito bonito. Tá? Meditações sobre a fé. E a leitura espiritual ajuda muito a vida espiritual. Inclusive a desenvolver um gosto pelas coisas de Deus. Tá? E durante o dia, tendo mais essa visão, né, do amor de Deus do que a preocupação com o pecado. A leitura espiritual também ajuda muito isso. Então, entre matéria, a fonte, leio, reflito, dialogo, contemplo. Mesma coisa. Tá? Essa contemplação, esse diálogo, pode ser para o final, e eu posso ir fazendo reflexão, diálogo, primeiro ponto, outro ponto, reflexão, diálogo, tá? E no final fazer a contemplação. Só que aí, nesse diálogo, eu posso começar a minha leitura fazendo uma coisa que se chama, vejam como é mais complexo que tudo o resto que eu já falei, né? Que se chama composição de lugar. Então, por exemplo, peguei o Evangelho do dia para meditar hoje, 2 pontos, 3 pontos, da minha matéria, fonte é o Evangelho do dia. Mas esse Evangelho, ele tem uma passagem no Senhor Jesus Cristo muito interessante, que ele está curando o leproso. Então, eu começo a minha oração, antes dos pontos, fazendo uma composição de lugar. O que significa isso? Já ouviu falar disso? Não. Sei, né? Tá. A composição de lugar é um exercício de imaginação, que é parte da oração, que me coloca, ou através do qual eu me coloco na cena evangélica. É das coisas mais difíceis que tem em oração.
pelo menos do ponto de vista do meu esforço. Tá? Pelo menos para mim, nossa, o mais complicado é fazer uma contemplação de lugar. Uma composição de lugar. Porque é um exercício de contemplação do ponto de vista ignaciano. Então, na composição de lugar, eu imagino a cena e eu não sou espectador da cena. Eu contemplo a cena como participante dela. Então, eu sou um discípulo, eu sou alguém que está passando pelo tempo na hora, vejo e acompanho, escuto. Marta e Maria, né? Marta na cozinha, trabalhando, Maria ouvindo. Fantástico. Você gosta dessa? Pega essa, se coloca aí e contempla. Posso até dar um testemunho bem rápido dessa condição. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer realmente. Há 3 anos atrás eu passei por um momento meio complicado, tipo AVC, não sei o que e tal. E eu estava em casa e de repente me deu um desespero imenso de morte, assim, tudo. E eu liguei para um amigo meu, e esse meu amigo começou a fazer uma oração pelo telefone. E nessa oração, ele fez a oração daquela passagem que os discípulos estavam no barco, e Jesus vem caminhando sobre as águas e tal. E foi algo fantástico realmente o que aconteceu, porque eu me vi justamente nessa cena. Eu era Pedro saindo do barco, indo caminhando de encontro a Jesus, e de repente eu comecei a afundar e foi algo extraordinário realmente assim. Eu vivi isso de uma forma muito forte, muito forte. Sim, isso é uma contemplação. Eu vou explicar já como isso funciona. Aqui eu vou colocar só como de lugar, mas depois eu volto sobre isso, ok? Como contemplação. Então, a composição de lugar, ela ajuda você a entrar na oração, porque inclusive ela mexe com seus afetos. Você se sente como que dentro da cena, identificado com os personagens, e despertará em nós também um afeto, o fato de olhar nos olhos de Cristo, escutar a voz dele, ver a maneira como ele toca o leproso, o que for. Tá? E daí desenvolver a oração. Depois eu vou sobre isso aqui, da contemplação. Então, passa a composição de lugar para a matéria, da matéria reflexão, diálogo sobre cada um dos pontos. No final dos pontos, faço uma contemplação. E no final da oração, dedico um tempo de 5 minutos, se for o caso, para 2 coisas. Uma, propósito. A partir dessa oração, desse encontro com o Senhor, o que Ele me pede para este dia? Ou até para a minha vida, coisa nova na minha vida. O que Ele me pede? Porque eu vou assumir um compromisso com o Senhor. Isso aqui, tá? Como fruto da minha oração. A minha oração tem um poder de transformação e a minha oração deveria me levar a um compromisso maior com o Senhor. Então, me comprometo na prática com algo com Ele. Tá? Pode ser algum tipo de oração durante o dia, um ato de caridade, alguma coisa que me custa muito, um sacrifício que eu vou fazer. Cada um. Veja. E pode ser interessante tratar de direito espiritual para mim seguir, né? Deve seguir com os propósitos. E depois uma outra coisa que é importante para a oração, que é o exame da oração. Seria interessante que com o passar do tempo, independente do tipo de oração, sempre fizesse um exame da oração. Porque é no exame da oração em que eu faço uma análise de como foi a minha oração, o que Deus me deu durante a oração, e aí é interessante escrever no tipo de diário para ir anotando, e que pode ser que nesse momento eu me dê conta do que Deus fez durante essa oração na minha alma. E pode ser que conectando o que eu recebi durante a oração, 3 coisas de repente, né? Uma luz, uma imagem que me veio, um afeto que me veio, e nesse momento eu ligo os 3 e me dou conta do que era toda a obra que Deus queria fazer na minha alma nesse dia. O exame da oração, ele pode ser, da forma mais simples, ter 3 perguntas. Primeira pergunta: o que senti na oração? E ajuda a saber se foram sentimentos positivos ou negativos. Se a gente está falando de consolação ou de desolação. Depois a gente pode falar sobre esse tema, sobre mais a consolação e a desolação. Segundo, quais foram os principais obstáculos da minha oração?
principais dificuldades? O que foi difícil para mim no físico? Que tipo de distração foi mais complicada? Meu estado de ânimo, que eu estou postando em oração, são 11 da manhã, já tinha um monte de problema, e agora... E terceiro, o que Deus fez? O que Deus produziu em mim? O que Ele me deu? O que foi que Ele... Como Ele atuou nesse momento em mim? Você anota isso aí. Tá? Então, esse é um tipo de oração. Depois, pode ser que eu use todo o tempo da minha oração, já não para ver o Evangelho como composição de lugar, mas para daí fazer uma contemplação, no sentido inaciano. É diferente de inaciano, no sentido de Santa Teresa, tá? Contemplação por Santa Teresa é uma experiência mística mais profunda. Para Santo Inácio também é místico, mas nós nos aproximamos do Senhor, especialmente através dos afetos produzidos durante a contemplação da cena, para a qual nós usamos a imaginação. Tá? Então, eu dizia, né, que nessa oração, na meditação, você coloca a maior parte das suas faculdades a serviço de Deus para fazer essa oração. Então, você está usando inteligência, né, você está usando a sua vontade, deixando, né, que a sua vontade seja influenciada pela graça de Deus para que você faça alguma coisa e você ajude a mudar, né, uma transformação de vida. Você usa os afetos, porque você também tenta se aproximar de Deus com os afetos, sentir realmente não só a presença de Deus, mas com a contemplação, por exemplo, sentir aquilo que é sensível através da imaginação, para que isso produza em você também, através de afetos, uma verdadeira transformação. E essa transformação que acontece em parte através dos afetos, né, na contemplação, quando você faz um tempo mais amplo de estar na cena, essa oração também tem um fruto muito interessante, de verdadeira transformação. Porque aqui, muitas vezes, né, na Lectio ou na meditação, pode ser que eu fique em ideias muito boas, e de repente o Senhor me dá luzes de coisas que eu tenho que compreender na minha vida. E tudo isso é importante. Mas, quando Deus toca os afetos, isso produz uma transformação mais profunda em mim. Do tipo, que eu saio dali e eu fiz alguma coisa e digo, caramba, eu passei anos tentando fazer isso, e o que aconteceu? E agora eu consegui fazer, e parece que foi natural fazer isso. E isso é fruto de uma transformação que Deus opera na oração, contemplação, muitas vezes. Porque Deus forma os afetos, Deus forma a minha sensibilidade, e através da minha sensibilidade chega a um nível mais profundo de mim, né, chamado coração, verdadeiramente. Não é só o que eu penso, não é só o que eu entendo, não é só o que eu quero. O meu coração vai determinar a minha vontade, né, o meu espírito, no sentido mais puro, vai determinar a minha ação. Se meu coração está transformado, então eu vou querer de acordo com esse coração puro que Deus formou em mim. Né? E a contemplação faz isso. Por exemplo, você falava, né, de um momento de desespero, e você fala, qual foi a ideia que eu tive que me tirou do desespero? Só que não foi uma ideia. Não foi uma ideia. Foi muito mais do que isso. Foi uma experiência muito mais profunda, que eu não vou conseguir descrever, porque não foi uma ideia. Tocou toda a minha pessoa aqui. Por isso, às vezes, é interessante quando você assiste história, vidas de santos, a própria vida de Cristo, né? A Paixão de Cristo, Mel Gibson, o Zeffirelli, porque eles, às vezes, criam, né? Ajudam você a criar na sua imaginação aquelas imagens que te aproximam da realidade. Vejam que a contemplação não é você inventar uma cena, é você tentar reproduzir uma cena que é verdadeira. Não é você inventar uma pessoa, é você tentar imaginar a pessoa real de Cristo. E o que você conhece da pessoa dele favorece essa imaginação que não se afasta da realidade, que se aproxima de um Deus verdadeiro. E que sabe que são os meios humanos que nós temos e ele se usa deles para nos aproximar dele. De uma maneira muito profunda. Essa é a contemplação inaciana. Tá? Depois, né, Santa Teresa. Já falaram de fenômenos místicos, né, de Santa Teresa. Começa a adentrar aí. Né?
porque na medida em que Deus vai assumindo o controle da oração, mais e mais, então Ele vai também colocando mais afetos, levando por melhores ideias, luzes, etc. Ok? Por isso, uma coisa que eu aconselho vivamente, se um dia tiver a oportunidade, é fazer exercícios espirituais renacianos. Porque tudo isso, todo esse de oração, você vive esses dias de exercícios espirituais renacianos. Aí depois você presta a sua vida e é muito útil. Tá? O que é essencial aqui é que se busque crescer cada vez mais na intimidade, na cumplicidade, porque a gente falava do fruto de paz, mas também Deus produz um fruto de caridade através da oração, de conformação do meu coração com o dele, de um amor semelhante ao dele, de reproduzir na minha vida, inclusive os próprios sentimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, ser um Cristo no meio do mundo, mas de verdade, no sentido de reproduzir realmente tudo isso, e ser capaz, da minha alegria, da minha paz, do meu amor, da minha entrega, transbordar desse Cristo de verdade. E não só pelas minhas próprias forças, mas a graça de Deus atuando em mim, produzindo através de mim esse fruto nas almas. Mas claro, primeiro em mim. E depois, uma coisa para completar aqui, que eu acho importante, dentro da oração da noite, tem uma coisa chamada exame de consciência. Isso é muito importante. E todos os dias faça um bom exame de consciência. Você não pode todos os dias, sei lá, cada 2 dias, mas um tempinho, sei lá, 5 minutos que seja de exame de consciência. Posso mandar um roteiro para vocês depois, mais elaborado. Mas, principalmente, 4 passos de exame de consciência. Primeiro, pedir luz ao Espírito Santo. Segundo, agradecer a Deus. O ato de gratidão, pode também colocar aqui na oração mental. Né? Então, o ato de gratidão a Deus por tudo que se recebeu. Terceiro, observar neste dia o que Deus fez. Esse é o ponto essencial do exame de consciência. O que Deus fez. Não é o que eu fiz. É o que Deus fez. Hoje, olha para o meu dia. Quais foram os dons que Deus me deu? Ou que dons Deus me concedeu usar daqueles que Ele tinha me dado para a sua honra e glória? E depois, como eu correspondi? Como eu reagi a estas oportunidades? Como eu peguei essa graça que Deus me deu e então amei, ou então de repente deixei de amar, ou não amei desse que eu poderia. Ainda é um observado que Deus fez? Ainda é ou não? O quarto já é a minha correspondência. Primeiro, luz, gratidão, o que Deus fez, como eu correspondi. Tá? E depois pode também no final do exame fazer algum propósito que seja reparador, que seja uma tentativa de corrigir alguma coisa. Mas vejam, quando eu decido corrigir alguma coisa e faço um propósito, a virtude, ela é aperfeiçoada ou ela é adquirida através da repetição de atos que formam hábitos e intencionalmente formam virtudes. Então, é um caminho. Quando eu me proponho fazer algo para colaborar com a graça de Deus e repetir atos que vão me ajudar a formar hábitos e virtudes, por exemplo, pensar na caridade. Puxa, então, me falta gentileza com as pessoas, então vou prestar atenção e vou cada dia fazer um ato de gentileza assim. Então, eu estou me propondo ir, digamos, de fora para dentro, me transformando em Cristo, em minha colaboração com a graça. Eu estou cada dia tentando fazer algo que no início para mim é uma mortificação e que não me sai natural. Até outro dia eles falaram, nossa, que legal, a Refeição Cavaleiro se mudou e tal, e por dentro eu estava assim querendo matar alguém, mas fui, superei e tal. Esforço de fora para dentro. De repente, a minha oração, um dia, Deus produz em mim um fruto que depois de 10 anos tem a mesma coisa e pronto, resolveu. Nesse dia, nessa oração, um afeto, uma luz, toque de Deus, mas eu precisava ter esses 10 anos colaborado com a graça e feito esforço de fora para dentro. É muito mais eficaz quando Deus de dentro para fora produz em nós essa ação. E o exame de consciência também é interessante que vocês anotam porque
juntando esse exame de consciência do dia com esse exame da oração de cada dia, vocês têm aí praticamente a direção espiritual de vocês preparada e conseguem ao longo do tempo perceber melhor o que Deus quer. Porque Deus vai Ele vai te mostrando um caminho, vai te empurrando, e daqui a pouco você se dá conta que aquelas luzes que você foi tendo, aqueles frutos, aqueles propósitos, e até aquelas quedas e o que estava acontecendo, os obstáculos, as ameaças, etc., você percebe tudo isso de um plano de Deus e como faz sentido. E é nesse caminho que você tinha que, então, tomar essa decisão, assumir esse dever, o que for. A vida espiritual é toda a nossa vida. Quando a gente fala de vida espiritual, não dá para separar a vida espiritual da própria vida. A nossa vida é uma coisa só. E por isso eu dizia, não adianta ter que dizer que a sua oração é ótima, mas a oração da sua esposa está péssima porque você é um desgraçado em casa. Não tem sentido. A nossa vida é uma coisa só. Existe uma unidade. Tá? E essa unidade, você é a pessoa que tem que ser santificada, ser transformada, até se conformar com o nosso Senhor e reproduzir em si os meus sentimentos de Cristo. Muito bem, era isso. Bom, Pai, Oi? Vamos lá. Primeira, eu anotei, inclusive, fiz um resumo muito bom e eu vou colocar no grupo para vocês. Tá? Ponto a ponto. Se vocês quiserem, depois eu mando o áudio para vocês. A gente vai ter que confiar no teu resumo? Mas a sensação que eu tive, pai, é que eu tive que separar uns 40 minutos durante a semana para escolher um dia, que é o domingo, para fazer essa oração aqui. Porque olha só, ato de fé, ato de esperança, ato de amor, contemplação, leitura, reflexão, várias coisas. Parece que eu tenho que separar pelo menos uma meia hora, 40 minutos do dia, porque a gente não tem de manhã. Aí que tá. A gente está falando já da aplicação do princípio. Por isso sugiro que seja com diretor espiritual e de repente vai te dizer, olha só, cara, segunda-feira faz esse pedaço, aqui na terça faz tal pedaço. Que tema que eu uso? Seja com diretor espiritual, que tema que eu uso? Às vezes eu mesmo recomendo, durante um mês pode ser um tema tal. Ou então, pega segunda um tema, segunda, quarta um tema, domingo um tema, sexta-feira, Paixão de Cristo, sei lá. Cada um, tem que ver com cada um. Isso aí. Passo a passo está no manual. Não sei quão esmiuçado está o negócio, mas tem os passos, sim. Exatamente dele, sequência. É verdade, o manual tem. A primeira dúvida é se eu tenho que esperar sentir alguma vontade, uma coisa assim, sabe, afetiva para chegar e começa ou tem que ter uma disciplina. Entendendo a dúvida? Sabe? Eu tenho horário de manhã, mas outros não podem bem, no domingo bem da nossa última, poder mal-humorado, não reserva. A disciplina é necessária, é o esforço de fora para dentro, tá? Mas existe depois uma docilidade para deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não vai me dizer, não reza não, fica tranquilo. Claro, se você puder escolher esperar um momento que seja mais... Você não tem que escolher nada. Não liga mesmo. Deus te diz e você aceita, ponto. Agora, uma coisa que Deus quer é que você todos os dias tenha um momento nobre dedicado à oração. Por isso, normalmente, se propõe o primeiro momento do dia. Pode ser que você tenha mais sono, mas seguramente você tem menos preocupação também. E depois, essa oração do dia ilumina seu dia. Porque você aí vai ser o propósito do dia que te conduz ao longo do dia também, a partir do que Deus te disse na oração. Porém, está Estevam. Tá? Exatamente. E depois, as outras orações, ainda há tempo. Entendeu? Esse é o diretor espiritual. Não adianta ficar alimentando, porque cada um tem uma questão particular. Não adianta aplicar para todo mundo aqui. Tem que ir para o diretor espiritual. Agora, a ideia dos vários atos de piedade é conservar uma atitude de presença de Deus e de união com o nosso Senhor, que na medida em que, inclusive, os sentimentos estão próximos dele, é mais fácil fazer a vontade dele. Mas o resto a gente tem que ver na prática. Então, o diretor pode ver, olha, você não fez oração, você é muito santo, então não se preocupe.